Nós estamos na finalização de uma série que nós chamamos A Casa de Cabeça para Baixo. E eu quero compartilhar com vocês hoje o tema O Milagre Começa Dentro. Eu quero encerrar com essa mensagem para vocês. Irmãos, talvez alguns de vocês tenham começado essa série sentindo que sua casa estava de cabeça para baixo. Alguns de vocês olharam para sua casa e viram a bagunça que estava por dentro, mesmo que ela estava quebrada por fora. E é interessante que talvez alguns de nós choramos à noite sem que ninguém visse, tentando pedir ao Senhor ou manter tudo em pé algumas vezes durante a última estação. Só Deus sabe o seu choro, a sua preocupação, a sua angústia à noite, tentando manter em pé aquilo que aparentemente já tinha sido destruído. Eu digo aparentemente porque Deus vê como o homem não vê. E é com isso, olhando para o nosso casamento, alguns de vocês viram o seu casamento virando apenas casamentos de contrato. Alguns viram seus filhos se tornarem estranhos dentro de casa. E alguns acabaram vendo a sua fé se abalando quando você viu a sua casa virando. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você, eu tenho uma boa notícia para você. Porque o Evangelho são boas novas, o Evangelho é um lugar de boas notícias. Deus não termina onde você parou. Muitas vezes nós damos um fim aonde Deus não deu um fim. E Deus começa aonde a gente desabou. Deus começa aonde a gente falhou. Porque Deus é um Deus de recomeços. Ele não espera a casa estar de pé para entrar nessa casa. É o contrário. Ele entra quando tudo desmoronou. Deus faz algo poderoso, Ele reconstrói de dentro para fora. Às vezes tudo que os seus olhos estão vendo, e às vezes tudo que as pessoas estão vendo, é ruína, é destruição. Mas Deus começa de dentro para fora. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem muito conhecida para encerrar essa série de mensagens. A história do filho pródigo. A maioria de vocês conhecem ela lendo a Bíblia ou ouvindo uma pregação sobre. Mas eu quero pegar a parte onde o filho, depois de ter escolhido pegar a sua herança, gastar tudo que tinha, nesse momento algo acontece com ele, quando ele está longe de casa, quando ele está vivendo um momento já quebrado no seu coração, quebrado nas suas finanças, quebrado na sua estrutura emocional. De repente algo acontece. E eu creio que existem algumas chaves para nós encerrarmos essa série hoje. Lucas capítulo 15, versículo 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Caindo em si, o filho disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe de seu pai, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar a sua volta, o seu regresso. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós pedimos para que
mais do que o encerramento de uma série, mas seja o início de uma história nova pela fé. Que alguns que estejam aqui, Senhor, olhando para sua casa, alguns que já tomaram decisão de fazer algumas mudanças, que eles possam ver o milagre vindo de dentro. O milagre que só o Senhor pode fazer. Ore agora a respeito de um milagre, meu irmão. Peça um milagre para o Senhor no começo dessa pregação. Peça um milagre para o Senhor na sua casa. Pai, ouve o coração dos seus filhos mais do que seus lábios. Senhor, ouve, Senhor, o desejo dos seus filhos, mesmo que eles não tenham as palavras saindo dos seus lábios nessa manhã. Nós lhe pedimos, Senhor, alcança aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que ouvirão essa palavra daqui a alguns dias. Que o Senhor possa tocá-los e restaurar essa casa e fazer um milagre nessa casa, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Amém. Queridos, nós vemos alguns milagres acontecendo de dentro para fora nessa história do filho pródigo. E o primeiro milagre que eu quero compartilhar com vocês o primeiro milagre não é fora, é dentro, é o tema dessa palavra. No versículo 17, começa dizendo, caindo em si. Irmãos, antes da casa se levantar, alguém precisa cair em si. Essa precisa ser a primeira coisa que alguém que decide fazer mudanças na sua vida. Antes do milagre do casamento, vem o milagre da humildade no coração de quem quer o casamento sendo transformado. Antes da restauração do filho, vem o quebrantamento de um pai e de uma mãe. Sempre começa com alguém caindo em si. Antes da transformação de um pai e de uma mãe, vem o quebrantamento de um filho, voltando a honrar, voltando a respeitar, voltando a admirar seus pais. Você pode mudar os móveis da sua casa, como nós já falamos, você pode pintar as paredes, você pode fazer muitas coisas na sua casa, mas se a tua mente não mudar, se nós não tivermos uma estrutura de mente transformada, a casa vai continuar de cabeça para baixo, mesmo estando tudo novo. Tem pessoas que começam a vir para a igreja e elas pensam, isso vai resolver a história da minha vida. Mas na verdade, irmãos, Deus quer virar a casa, mas Ele começa virando o coração. Não é apenas virar e mudar de religião. Não é apenas querer ir para casa e tentar arrumar algumas coisas. Mas se o coração não tiver mudado, se não houver uma virada no coração de verdade, real, sincera. Como eu disse, não começa com o casamento, começa com alguém se humilhando para aquele casamento acontecer. Começa com filhos sendo restaurados, não, começa com pais se arrependendo. E isso tudo na nossa história mostra como o filho pródigo, ele caiu em si. E ele decidiu, eu vou voltar. Então nós vemos o segundo milagre. A mudança começa com um passo simples. E aquele filho, ele diz, eu vou me levantar. No versículo 18, mostra que ele se levanta. É uma disposição do coração. Irmãos, o filho não voltou quando tudo estava resolvido. Guarde isso no teu coração. Ele só deu um passo. Ele não esperou as coisas estarem bem. Ele deu um passo com muita vergonha. Ele deu um passo com muito medo. Ele deu um passo com muitas dúvidas. Mas ele deu um passo. E tudo que nós aprendemos, se nós não cairmos em si, e nós não nos levantarmos com medo, com vergonha, com dúvida, não tem como haver mudança ficando aonde nós estamos. Deus não espera que você seja um pai perfeito, uma mãe perfeita, um filho perfeito. Deus não está esperando perfeição de nós. Ele só quer que eu e você nos levantemos
aonde nós estamos, no momento de caos que nós estamos, na realidade que nós estamos. Levantar-se. Irmãos, talvez alguns de nós, durante esse tempo, percebemos que nós precisamos nos levantar de um orgulho. Talvez alguns de nós precisamos nos levantar do silêncio que cobriu a nossa casa por muito tempo. Talvez alguns de nós vamos precisar nos levantar da distração que tem feito pessoas se sentirem ignoradas dentro de casa. Alguns de nós precisamos nos levantar daquilo que nos acostumamos e dizemos: sempre foi assim, é normal acontecer desse jeito e nós estamos perdendo o melhor da vida. Talvez alguns vamos precisar nos levantar da indiferença, mas alguém precisa se levantar para essa família ficar de pé. Alguém precisa se posicionar para essa casa que está de cabeça para baixo ter uma virada. Gente que tem muito boa vontade, mas pouca atitude. Gente que ora, gente que está disposto a olhar para a sua casa e dizer: meus filhos são do Senhor, minha casa é do Senhor, mas tem pouca atitude. Por isso a palavra do Senhor diz: esforça-te, que eu te ajudarei. Irmãos, casas se levantam quando alguém decide se levantar primeiro. O filho primeiro caiu em si, e depois ele tomou uma decisão: eu preciso me levantar. Mesmo com todo medo e insegurança. Então eu te dou a terceira chave para um milagre, para uma virada esse ano na sua casa. Voltar para o lugar certo transforma o lugar todo. No versículo 20, diz assim, coloca para mim o versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Irmãos, quando o filho volta para casa, não é só ele que muda. O que é interessante é que tudo muda. Se você olha para a história, tudo muda, a casa muda, o ambiente muda, o futuro muda. Quando você decide voltar para o lugar certo, o lugar da oração, o lugar da declaração profética, o lugar onde nós vemos Deus agindo por fé e não na nossa força, então as coisas começam a mudar. Não apenas a gente, começa com o filho mudando, e depois você percebe aquilo se tornando uma onda de transformação. Um filho precisa mudar, e talvez você seja o filho pródigo, não porque você estava longe do Senhor, mas porque você estava longe do destino de Deus para a sua casa. Talvez porque você estava afastado do que Deus planejou essa casa para ser. Então Deus está te trazendo de volta, e quando você decide como filho de Deus, tomar uma decisão de retornar, você vai perceber sua casa vai começar a mudar. Você vai perceber que o ambiente vai começar a mudar. E você vai perceber que o futuro dos seus filhos vai começar a mudar. Irmãos, quando alguém volta para o centro da vontade de Deus, toda a casa vai entrar numa rota de milagres. Toda a casa. Você vai perceber Deus abrindo portas, você vai perceber Deus transformando situações impossíveis, você vai perceber Deus mudando o coração de um homem que é cruel, que é duro, você vai perceber Deus transformando o coração de uma mulher que é difícil, você vai perceber Deus transformando o coração de filhos que são rebeldes, você vai perceber Deus curando situações, você vai perceber Deus trabalhando de dentro para fora. Quando você decide voltar, é por isso que a palavra de Deus, ela pode cair no meio do caminho, ela pode cair no meio de pedregulhos, ela pode cair no meio de espinhos, mas a palavra que cai em solo fértil, a palavra que entra em corações desejosos, que não estão apenas frequentando uma comunidade da fé, mas que estão dizendo: Senhor, o que eu preciso mudar? Como eu preciso ser melhor em casa? Como eu preciso mudar essa situação? Precisa de um filho que caia em si. Precisa de um filho que se levante. E precisa de um filho que
volte para o lugar certo. Mudanças começam com alguém retornando para o lugar certo. Irmãos, você não precisa de uma casa nova, você não precisa de um cônjuge novo, você não precisa de um casamento novo, você não precisa de novos pais, você não precisa de novos filhos. Você precisa voltar para o lugar certo. Só isso. Você precisa deixar Deus fazer o resto. E muitas vezes nós estamos achando porque comigo, porque com os meus filhos. E às vezes a gente até compara o casamento, compara os nossos filhos, compara a nossa vida. Quando nós voltamos para o lugar certo, os milagres começam a manifestar dentro de casa. Quantas vezes, na madrugada escura, eu levantei da minha cama e eu via um murmúrio na sala. Era minha esposa orando, e eu me juntava a ela e a gente orava pelos nossos filhos, em desespero algumas vezes, em outras apenas colocando eles na presença do Senhor. Quantas vezes, situações que nós enfrentamos no nosso casamento, que tivemos que ter conversas difíceis, tudo que se resolvia era quando nós decidíamos cair em si, nos levantar e voltar para o lugar certo do nosso casamento e pedir: Senhor, só o Senhor pode fazer esse milagre. Irmãos, quando um filho cai em si, quando ele está pródigo, errante, não da fé muitas vezes, mas o seu propósito, comendo uma comida que Deus não chamou ele para comer, gastando todo o seu destino e propósito e vida, e vendo o tempo passar, vendo o tempo se esvair pelos seus dedos. Quando nós voltamos para o lugar certo, Deus faz o resto. Se você está colocando limitação de impossibilidade, eu quero dizer para você, não há nada impossível para Deus agir, nada impossível. Se você entrega a sua vida para Ele, se você entrega seu destino para Ele, se você entrega seu futuro para Ele, se você entrega tudo o que você está fazendo para Ele, Deus vai agir em teu favor. Milagres do Senhor virão sobre a sua vida. A quarta chave do milagre que eu encontro aqui: Deus é perito em restaurar com festa, não com culpa. Versículo 22 a 24, vamos ler novamente. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Irmão, sabe o que é interessante na volta do filho que ficou longe? Na volta do filho que saiu desperdiçando todos os seus recursos. Sabe o que é interessante na volta do filho que disse: eu não voltarei para casa, eu vou seguir a minha vida por minha conta? Sabe o que é interessante no retorno desse filho? É que o pai não recebeu ele com um sermão. O pai o recebeu com uma festa. O pai não o recebeu apontando o dedo para ele, dizendo: olha, está vendo, você teve as consequências dos seus erros. O pai não apontou o dedo, ele estendeu os braços. O pai não tinha uma história espiritual para dizer o quanto nossas escolhas têm consequências amargas. Como Deus não está olhando para a sua vida e para a sua história, lembrando dos seus erros dentro da sua casa, tudo que Ele está dizendo a você: conserte, volte, porque tem uma festa que eu quero entregar. E é assim que Deus restaura a nossa casa hoje, meus irmãos. É assim que Deus quer fazer, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de acusação. Porque o inimigo é perito para nos acusar, tirar a nossa autoridade. O inimigo é perito em fazer com que nós vivamos debaixo de julgo, de peso.
sem ter coragem de recomeçar porque falhamos, porque a nossa família sabe quem nós somos dentro de casa. Não existe castigo em Deus. Toda vez que um filho decide voltar para o caminho, Deus vai preparar uma festa. Deus vai celebrar a sua boa vontade. E Deus vai te dar graça para você consertar os erros. E Ele vai te dar poder para transformar aquilo que precisa ser transformado. Isso em tudo na nossa história. Alguns de vocês, o inimigo está acusando vocês. Alguns de vocês, o inimigo está colocando um peso de culpa. E parece que os seus olhos estão com uma névoa, impedindo vocês de verem o que está por detrás dessa manhã cheia de névoas. Existe um sol brilhando. Existe uma cidade para você habitar, uma casa para você viver. Irmãos, a sua casa não vai levantar pela sua força. A sua casa não vai virar de cabeça para cima na sua força. A sua casa vai se levantar por algo que se chama graça, que é favor não merecido. O que fez a humanidade receber tamanho amor naquela cruz do Calvário, quando o Messias se entregou derramando o seu sangue por todos os homens. Graça. Os céus olharam para a terra e derramaram graça sobre a terra. Assim também é o retorno de um filho para casa, é o retorno de um pai para o seu destino, é o retorno da mãe para a sua história nova. Deus começa a derramar graça sobre nós. Irmãos, essa graça é tão poderosa, essa graça é tão indescritível. Nós cantamos isso dizendo: oh, impressionante, indescritível amor de Deus, que deixa sempre as 99 para ir atrás de uma. O pai do filho pródigo tinha tudo em casa, mas faltava um filho. Esse filho tinha tudo por uma estação, mas quando ele perdeu tudo, ele percebeu o que era importante, era um pai. E ele retorna para casa. Eu vejo, irmãos, algo poderoso aqui na história do filho pródigo, que a gente só pode reconstruir a nossa história com memórias novas. Aquele filho tinha sido marcado por o filho que abandonou a casa, pelo rebelde, pelo que não valorizou aquilo que Deus tinha dado para ele. Ou seja, aquele filho achou que aquela casa só guardava dor. E toda a lembrança daquele filho era sobre dor, brigas, discussão, caos. Mas ao voltar para casa, ele encontra uma mesa posta. Nós falamos sobre a mesa. Ao voltar para casa, ele encontra uma roupa nova. Ao voltar para casa, ele encontra uma música tocando. Irmãos, nós podemos escrever novas histórias. Nós podemos olhar para a nossa casa, para a nossa vida, não importa se você já é um avô. Você pode criar memórias com os seus filhos e com os seus netos. Talvez você ainda tenha filhos que estão no berço, estão no teu colo. Você pode recomeçar ou construir uma história, criando memórias novas, diferentes do que você foi. Você pode ter impossibilidades que marcaram a sua jornada e que te deixaram com estigma, com rótulo. Você pode criar novas memórias. E às vezes a gente tem medo de se doar para que aquilo que nós quebramos, aquilo que nós destruímos, parece que não tem mais jeito de viver uma vida diferente. Vai ser sempre naquele tom a conversa. Parece que vai ser sempre nos ataques o relacionamento. Parece que sempre haverá aquele olhar de acusação quando você tiver que confrontar uma coisa. E eu quero dizer, quando Deus vira a nossa casa,
Ele vira os corações também. Ele vira a história. Sabe, irmãos, nós podemos escrever o final da nossa história. Não é como o homem começa, mas é como ele termina. Quando o filho volta para casa, Deus estava dizendo: você não vai viver mais prisioneiro da sua dor. Você não vai viver mais prisioneiro da sua história. Teve um discípulo que veio para o encontro com Deus semana passada, um dos discípulos do meu GC, ele está vindo agora para Cristo. No último GC nós ouvimos ele compartilhando. Ele disse: fui muito impactado com as histórias que eu ouvi no encontro. Nós estamos tendo agora o encontro com Deus de jovens, que está acontecendo em uma das nossas salas aqui. Ele compartilhou sobre a história do pastor Júlio. Ele disse: nossa, como aquela história do pastor Júlio mexeu comigo, como ele conseguiu ressignificar a história dele, como ele conseguiu mudar a história dele. Eu conheço o Júlio. Eu sei que ele tinha tudo para viver uma história de dores. Mas ele decidiu fazer diferente com sua família. Ele decidiu construir diferente. Sabe, irmãos, você não vai viver prisioneiro da sua dor para sempre. E às vezes tudo que nós precisamos é olhar para o passado e dizer: a dor do passado passou. Eu vou andar pela promessa. Eu vou andar por aquilo que Jesus fez para mim. Eu vou ter uma posição diferente. Irmãos, a casa de cabeça para baixo precisa se transformar na casa de cabeça para cima. Ela precisa mudar na nossa jornada, na nossa história. E a minha pergunta para você, para esse ano: você está disposto a virar a sua casa? Você está disposto, está pronto para isso? Para perdoar, para conversar, para orar, para reconstruir? O milagre da nossa casa começa, na verdade, com uma decisão nossa. Eu quero mostrar uma foto para vocês. Essa foto tem um significado muito forte para mim. É a foto do casamento do Mateus. E eu levei para entregar para ele, na verdade era dele, eu pedi emprestado, o leme. E pode colocar outra foto. Esse leme ficou no altar do casamento até o fim. Esse leme tem uma história. Quando Mateus saiu de casa, e ele disse: eu nunca mais volto para casa, pai. E ele disse uma coisa, naquela crise que nós vivemos, ele disse assim: eu prefiro morar debaixo da ponte do que voltar para casa. Para você ter uma ideia, as dores que nós enfrentamos. Eu estava então passando por um processo de cura, de voltar para mim mesmo, porque às vezes a gente fica pródigo de quem nós somos. E eu me lembro que eu atendi a um conselho, não foi de um pastor, não foi da minha esposa, foi o conselho do meu psicólogo. Ele diz: Márcio, marque esse momento com uma celebração de liberação do Mateus. Ele já é emancipado, mas você precisa emancipar ele no teu coração. Compre algo e entregue para ele como uma celebração disso. Eu fui, tentei encontrar alguma coisa, eu vi esse leme. E na hora o Espírito Santo falou comigo: Márcio, você acha que estava liderando o Mateus no barco da vida. Mas o Mateus já está com a mão dele já há muito tempo no barco. Ele já é maior de idade, ele faz suas escolhas, mas você precisa fazer isso no teu coração. Eu comprei esse leme, no meio desse leme tem um relógio, e naquele dia difícil, onde ele falou todas essas coisas para nós, onde nós oramos mesmo assim por ele, eu entreguei esse presente para ele, ele olhou, ele meio que ignorou o presente até. Ele, obrigado, guardou na caixa, colocou no carro, foi embora. Eu e a Naine, quando ele foi, a gente se abraçou, chorou. E depois, quando voltamos a falar com ele, alguns meses depois, primeira chamada de vídeo, quando nós olhamos atrás, estava na prateleira o leme. Ele mudou de casa,
Toda vez que ele nos chamava na chamada de vídeo, mesmo na outra casa, o Leme estava num lugar de destaque atrás dele. Quando ele voltou para casa, em outubro, num momento que eu não esperava que isso ia acontecer, porque nós caímos em si, nós nos arrependemos, nós confessamos para Deus nossos pecados, nós voltamos ao nosso destino e muita coisa que eu já compartilhei nessa série com vocês. Se você não pegou, assista os vídeos anteriores. Mas eu me lembro, irmãos, que quando ele voltou, ele desembalou as coisas dele, o Leme estava lá, ele colocou de novo o Leme em um lugar de destaque. Então, no dia do casamento dele, eu entrei no quarto dele, peguei o Leme, escondi e levei escondido. As coisas já estavam bem, o Mateus já estava super bem já há anos depois disso, antes do casamento. Mas no casamento eu quis agora fazer algo diferente com aquele Leme. Eu quis criar novas memórias. Filho, agora você está conduzindo muito bem o Leme da sua vida. Filho, você quando assumiu o Leme, você até navegou águas turbulentas, mas você decidiu confiar naquele que é o piloto do barco, que é Jesus. Eu disse, agora eu profeticamente entrego um Leme, não mais aquele Leme que eu te entreguei, agora um Leme para você poder navegar outros mares. Você vai ser feliz e agora você vai ter tua família nesse barco. Você vai ter agora sua esposa, seus filhos, seu ministério. E eu abençoei ele com esse Leme. E agora ele foi morar nos Estados Unidos com uma mudança curta que ele levou, mas dentro da mala ele levou o quê? O Leme. Quando nós fomos visitar ele em outubro do ano passado, na casa dele estava lá o Leme. Sabe, irmãos, talvez você pense, será que tem possibilidade quando existe uma palavra dizendo assim, não, eu não volto, prefiro morar debaixo de uma ponte. Deus é perito em fazer milagres de dentro para fora. Nada está perdido quando você coloca nas mãos de Deus. Nada fica sem solução quando você decide colocar nas mãos do Senhor. E Ele faz isso, Ele vira a casa. E hoje eu quero dizer para você o que nós falamos quase todos os dias dessa série. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer mais uma vez? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, então hoje é dia de virar a chave. Hoje é dia de virar a casa. Hoje é dia de levantar-se e seguir para o seu propósito. Outro versículo que nós lemos durante toda essa série, Isaías 61:4. Eles reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares há muito devastados, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Vocês farão isso. Vocês reconstruirão as antigas ruínas. Precisa alguém se levantar, com vergonha, com medo, com insegurança, mas precisa alguém se levantar. Precisa alguém fazer algo. Irmãos, essa é a palavra que eu tenho para você. Eu termino com uma história rápida. Uma contextualização da história do filho pródigo. Você viu que a casa virou de cabeça para cima? Conseguimos, deu certo, gente, valeu. Teve um rapaz que saiu de casa e decidiu viver a sua vida. Vou pedir para o louvor já subir. Decidiu viver sua história, decidiu viver toda a sua... por conta própria, gastou toda a herança que tinha recebido do pai, se envolveu com drogas, se envolveu com todo tipo de coisa. Então, depois que ele tinha perdido tudo, ele percebe que aquele lugar era um lugar muito triste, não por aquilo que ele tinha perdido, porque, irmãos, não se engane. Às vezes você pode ter dinheiro, às vezes você pode não ter dinheiro, mas tudo que nos falta é família, casa. E esse menino então, esse rapaz, decidiu escrever uma carta para a mãe dele.
eram tempos antigos. Ele disse: mãe, eu vou pegar o trem das 11. Parece aquela música. Os velhos entenderam. Eu vou pegar o trem das 11 e eu vou passar na frente de casa. E tem uma estação na frente de casa, mas nossa fazenda é grande. Sabe aquele pé de macieira que está um pouco antes da estação? Fala com o pai, porque se ele me der perdão, mãe, peça para ele colocar uma fita branca na macieira. E esse rapaz entrou no trem, uma pessoa sentou do lado dele e ele disse assim: olha, daqui a alguns quilômetros o trem vai começar a entrar numa grande fazenda. E tem uma macieira bem no início da fazenda. Você pode fazer um favor para mim? Eu não tenho coragem de olhar, eu não tenho coragem de olhar para essa macieira, porque eu pedi para o meu pai deixar uma fita branca, se ele me perdoou. E ele ficou olhando para o outro lado e estava chegando perto, esse senhor que estava ao lado dele no trem, e ele disse: nós estamos chegando perto. E ele se virou mais ainda com o coração apertado, e esse senhor dá a notícia para ele, diz assim: olha, não tem uma fita branca na árvore. Ele disse: não. Ele disse: não, a árvore inteira está pintada de branco. A casa inteira está pintada de branco. E tem fitas por todas as árvores que eu estou vendo. É isso que Deus faz com a gente. Deus pega a nossa história, mesmo quando a gente tem medo de entender que voltar para casa é o caminho. Voltar para o propósito é o caminho. Receber perdão é o caminho. Deus não pintou uma árvore de branco, mas Ele pintou todo o seu caminho com o sangue de Jesus. Todo o seu caminho. Vamos nos colocar em pé. Se una a tua família. Se você está sozinho, coloca a mão no seu coração e começa por você mesmo. Senhor, nós colocamos na tua presença. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, nossa vida, nosso destino, Senhor, a nossa casa que vira para o céu, e nós consagramos a Ti, nós entregamos ao Senhor, nós damos ao Senhor agora. Senhor, pedimos que a Tua graça nos alcance, perdão venha, culpa saia, e que eles possam encontrar o Teu amor, Senhor. Traz, Senhor, Tua luz para as sombras, em nome de Jesus. Traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Vamos cantar essa parte? Traz luz para as sombras, resgata as montanhas. Isso que eles estão me ouvindo, né? Traz luz para as sombras. Vamos declarar? Traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Vamos declarar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos declarar isso, igreja. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. É isso que Deus está fazendo. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor, nós declaramos sobre esse tempo, nós declaramos, Senhor, sobre cada família aqui, declaramos sobre cada história, Senhor.
É momento de cair em si, é momento de se levantar, é momento de voltar para o centro da tua vontade, é momento de criar novas memórias. Pai, eu declaro sobre os seus filhos a graça para eles viverem essa estação, poder para eles viverem essa estação, e milagres que vão acontecer a partir dessa posição. Abençoa seus filhos em tudo que eles fizerem, e quem crê diz amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. Se você é novo aqui, não vai embora sem pegar uma lembrancinha nossa. Um bom final de semana, um bom domingo, vão com Deus, até quarta-feira no musical, ou até domingo na grande ceia do Senhor. Deus abençoe. Que bom que você veio ao nosso culto.